ser o último para ler. Então aí, tem toda a chamada inicial aí, Jorginho. Eu sei, cara, mas eu tô dando um tempinho para 7 horas aí para a gente poder dar uma conversa. Ô, Claudinho, você está na tumba do Tutancâmon ou você está naquele sacerdote do, do Moisés lá? Como é que chamava aquele sacerdote egípcio? Ô, Jorginho, ele vai falar, já começou a gravação, isso aí vai sair tudo no vídeo. Pô, Claudinho, você também? Mas tudo bem. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos ao vivo, mais uma vez, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, aquela integrante que costuma faltar e chegar atrasada ainda não chegou, senhoras e senhores. Temos que tomar providências. Mas estamos aí com o Babu, nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, com o nosso profeta do caos, sempre trazendo as piores notícias do mundo para nós. Em primeira mão. Estou aqui junto aos ancestrais, aos coleguinhas de Jorge, quando ele esteve lá no Egito ajudando a construir as pirâmides. E estamos aí com o nosso homem do Paleolítico, senhoras e senhores, vindo diretamente da pré-história, Jorginho, o decano deste grupo, que não toma providências para aquela integrante que vive chegando atrasada. Este estudo está virando a cara da mãe Joana, senhoras e senhores, porque Jorginho não toma providências. Eu tomaria uma providência seríssima contra essa integrante. Ela teria que fazer a oração final durante 6 meses, como punição. Eu sigo o relator, hein? Eu sigo o relator no voto aí. E Vossa Excelência, senhor ministro Babu, o senhor segue o relator ou tem uma divergência em relação ao voto? Quase sigo. Eu, para mim, tinha que fazer até o final do estudo. Há uma divergência aí. O cara não Aumenta o tempo da punição. aumentou a dose ainda. Ele fez a dosimetria da pena, ou seja, ele estendeu até o fim. Porque não é uma ré primária, era. Ré primária é ótimo. Babuzinho, viu? Vamos embora. E olha só, hein? Ela ainda mandou uma mensagem aqui dizendo que ela estava na loja comprando uma calça, em vez de estar aqui no nosso Está estudo. aqui, isso. Agora vai ter que fazer prece pro resto da própria existência, enquanto ela durar aqui. Vamos embora. Vamos começar o capítulo 11, os 3 reinos. Os minerais e as plantas. 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes: os seres orgânicos e os inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Quais dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Sob o ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Já mando adendo? Manda adendo. Adendo de Kardec. Esses 4 graus têm, de fato, características nítidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, tem somente uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos da matéria inerte e dotados de vitalidade, têm, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência
de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Essa parte aqui, principalmente, ela foi acrescentada, gente, já na segunda edição. Eu considero importante essa colocação dentro da doutrina por Kardec, por não ter parado realmente só na primeira edição, porque é o seguinte, hoje nós teremos muitas discussões, né? Porque o mais importante que eu considero que a doutrina espírita nos trouxe é o seguinte, ela não está preocupada com a biologia, né? Ela não está preocupada com a materialidade, com o seu grau. O que a doutrina nos traz é a constante do princípio inteligente. Então, quando ele coloca os minerais, as plantas, os animais, os humanos, já numa extensão de aprendizagem, é que ela nos coloca que a visão da doutrina espírita, ela não é nem antropocêntrica, nem biocêntrica, ela é do princípio inteligente, ou seja, o centro de estudo que nós temos que compreender, estudando a doutrina, é o conhecimento daquilo que cada um de nós é, e que a planta, o vegetal, o mineral, o animal é em essência, em base. Princípio inteligente, encarnado numa forma física, buscando de alguma maneira a sua evolução, como diz aquela pergunta 607A, né? Do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo já se iniciou através do átomo. Eu acho muito bacana esse capítulo e esse tipo de estudo que Kardec acrescenta já em 1862, se não me engano, que é a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a que a gente usa até hoje. Eu só faço assim uma certa restrição, porque aqui na minha tradução tá domina todas as outras classes. Eu acho que esse termo domina é um pouquinho pesado. Eu acho que Aonde que está talvez isso, senador? Onde que está? tá quase no finalzinho do adendo aí. O homem tem que O homem domina todas as classes por uma inteligência especial. Tá, entendi. a palavra domina é um negócio meio pesado, eu acho que ficaria mais adequado aqui, não querendo, né, já me incorporando o Jorginho, que gosta de mudar as coisas do Livro dos Espíritos, mas eu acho que ideal mais aqui seria prevalece, porque domina parece que ecoa os evangélicos que falam que Deus criou o homem para dominar os animais e tudo. Os seres viventes. É porque o domina aqui entra com aquele sinônimo de submeter, né? E, na verdade, A impressão que seria um sinônimo de submissão dos demais reinos. Eu acho um pouco exagerado, vamos dizer assim, desse ponto de vista. mas entramos. Lembra quando nós estávamos lendo com mais a miúde as obras da Revista Espírita? Nós chegamos digamos assim, a um consenso. Claro que todos os seres mais inteligentes ou que venham com uma missão de trabalhar para alguma coisa, queira ou não, mesmo que seu espírito seja muito bem trabalhado, de alguma maneira ele fica preso a certo número de conceitos em função da sua época. E nós percebemos, e em muitas, vocês lembram disso, em muitas dos seus editoriais da Revista Espírita, que o professor Rivaldi, de alguma maneira, era um francês e ele tinha na Europa uma ideia de centro, realmente. Centro cultural, centro evolutivo. Todo europeu era, digamos assim, era uma classe evolutiva mais privilegiada, tal. Então, essa visão de domina realmente
que ele coloca aqui, eu acho que cai também nessa ideia também. Apesar dele não ser aparentemente religioso, mas ele usa o termo já do Evangelho do Antigo Testamento. O que é que você pensa disso, Babu? Você não acha que pode ser isso também? Vamos por duas partes. Tipo assim, acredito que possa dar essa ideia de dominar, de dominação, mas eu acredito que não seja essa ideia. Domina, fala assim, tá no topo da classe, né? Tipo assim, a gente, com a nossa interferência, a gente pode interferir sendo redundante, nesses três reinos. Tanto que a gente faz, a gente domina o reino material, vegetal, então a gente começou a fazer até a experiência. Primeiro a gente pegava as pedras para poder fazer as construções, hoje a gente já passa para fazer os túneis. As plantas, me corrija aí, com o Mendel, né? Que fez os negócios lá, os cruzamentos das plantas. E os filhotes também, então com os animais a gente... Não é que esse domina que exerce tem que ser alguma coisa meio que escrava, alguma coisa assim inferior, mas conforme vocês falaram, pode dar essa concepção de ideia de dominar, de forçar. Mas aí que eu quero chamar outra coisa. É que hoje, você fazer uma tradução do francês antigo, e assim como o francês antigo, eu acho que como o português hoje, que acrescentou um monte de significado para certas palavras, eu acho que ele não tinha tanto trabalho, é que nem o inglês, né? O inglês, quando você pega alguma coisa para traduzir, você não pode pegar só a linha em questão, você tem que pegar o contexto inteiro, porque o inglês é tipo assim, é preto ou branco. O que a gente tem, até o senador postou esse tempo atrás lá brincando lá, enquanto o português, o espanhol tem os, as, o americano é só um artigo só. É só um. Então tem que ver esse lado também. Aí Kardec poderia, com uma simples palavra francês, não ter um ramo tão grande de opções para definir. E agora, quando foi feita a nossa tradução já em português, esse leque já é um pouco maior. Então, não podemos só prender a ideia disso aí. O francês, como é uma língua que tem grande parte de latim, é um pouco mais próxima do português. Mas no original, na versão em francês que eu tenho aqui, também usa a mesma palavra, que significa domínio. Eu acho que o que ele quis dizer, assim, é igual você fala assim, fulano entende tudo de matemática, ele domina, ele tem todo o domínio da matemática, ou seja, ele conhece tudo. Só que a palavra domínio, dominar, virou, vamos dizer assim, uma Subjugação. conotação de alguém que submete o outro, submete o domínio. entendeu? Por isso que talvez a tradução, vamos dizer assim, essa palavra ficaria mais correta que o homem, ele não seria domina, ele prevalece. Mas aqui entrando agora um pouco mais na questão, os espíritos deixam bem claro: existem dois tipos, os materiais orgânicos e inorgânicos, e vamos falar assim a parte, eu não posso nem chamar de parte moral, mas que nem ele coloca aqui, a gente tem quatro que a gente conhece como mineral, vegetal e o animal, que é animais racionais e irracionais. Os espíritos, até Kardec, chega num consenso: é melhor ter os minerais, vegetais, os animais irracionais e o homem. Ou seja, tem a quarta classe ali. Então, isso é bem intenso. E outra parte que chama atenção: os animais compostos de matéria e dotados de vitalidade têm disso uma espécie de inteligência instintiva limitada com consciência de sua individualidade. Essa consciência, assim, não é para todos os animais. Você não pode definir um cachorro, alguma coisa, perto dos animais mais primários lá, tipo. Então, e quando tem consciência de si também, ele coloca como animal ainda, o princípio inteligente encarnado. Sim. É isso que eu também considerei já um avanço, que você pensa bem. A segunda edição, eu acho que é de 1860 ou 62, não tenho certeza. Depois o Claudinho dá uma buscada aí no negócio para poder ajudar corretamente.
Mas ele já coloca numa época onde ainda, você pensa bem, foi em 1854 que o Darwin, né, lança junto com Wallace a evolução das espécies. Você pensa bem. E já no livro dos Espíritos, ele dá um aval a essa evolução e coloca o seguinte, que o Darwin já havia colocado, que os animais, mesmo aparentemente irracionais, porque essa palavra não tem raciocínio igual ao homem, mas ele coloca a palavra consciência de sua existência, que eu achei muito interessante, e de sua individualidade. Ou seja, nós percebemos isso nos mamíferos, nos símios, né? Tipo macaco, chimpanzé, gorila. Amandinha, depois nós vamos te falar da nossa votação, você não estava, não pôde participar, mas já está assinado e grafado, você vai ter que receber, tudo bem, mas depois a gente conversa com você no final. Mas, essa votação é sincera, tá? Tranquilo. Agora, você pensa bem, ele já argumenta com o grande questionamento que já tinha nos ciclos sociais e nos ciclos científicos da tese do Darwin, que se lança em 1854, né? E ela corre até praticamente o começo do século XX, e o Livro dos Espíritos dá a ele essa visão mais sensata, que o princípio inteligente também comunga com esse campo evolutivo. Eu gostei bastante de ter colocado isso. Claudinho, você viu aí, você confirmou se é 60 ou 62, a segunda edição e ampliada do Livro dos Espíritos, não? A segunda edição? A segunda edição ampliada, porque a primeira tinha só 500 perguntas. Que aí depois, na segunda edição, que é a que a gente usa hoje, já é aquela que tem 1010. A primeira edição, se eu não me engano, é 1857. A segunda edição, se eu não me engano, 1860. Beleza, então, eu estou na dúvida se é 62 ou 60. Eu não lembro de cabeça, não, mas acho que é 1860. Babu, você que é o nosso gênio aí. O que é a segunda edição? Eu acho que é... Calma aí, deixa eu até pesquisar. Eu ia falar um número aqui. E que tá com medo agora. 1860. 1860, então. Beleza. Então, você pensa bem. Praticamente, 1954, 6 anos, quando estava a discussão no auge ainda do campo científico da teoria do Darwin, que era a evolução das espécies, quando ele coloca que ele muda o paradigma criacionista para a evolução, né? Botando o homem como humanoide, saindo de um tronco dos macacos, que foi um problema para a Igreja Católica. E aí vem Kardec e ele dá essa assentada nisso, explicando que quando um princípio inteligente, preparado para buscar um corpo diferente, fez uma transformação nesse corpo, desse símio especial, desse antropóide aí, e aí já começa um lance diferente. Vai para a segunda? Tem alguma coisa para comentar? O senador está aqui. Vamos dar 585, hein? Tá. Vamos para 586. Tá. Vai, senador. 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Pessoal, o seguinte, na tradução do Noleto aqui, que é a tradução dos 150 anos do Livro dos Espíritos, o Noleto coloca um adendo aqui que eu vou ler para a gente. Achei interessante isso.
As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. Olha qual é o adendo que o Noleto coloca. Nota do trator. Na segunda edição francesa, 1860, esta resposta estava assim redigida. Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica e intuitiva. Por razões óbvias, Kardec suprimiu mais tarde a expressão que grifamos, conforme se pode constatar na 10ª edição, em 1863, e edições seguintes do Livro dos Espíritos. Eu acho interessante que na primeira edição, com a extensão maior de 1.010 perguntas, os espíritos respondem, porque isso aqui é uma resposta dos espíritos, que têm vida orgânica e intuitiva. A questão seria perguntar por que foi tirado intuitiva, porque intuitiva não é receber intuição, é uma vida de percepção. Ou seja, não é uma vida ativa de consciência, mas há uma intuição de vida, há uma percepção, não é só uma sensação. Tem algum adendo no seu aí do Herculano, Claudinho? Só para atualizar a obra A Evolução, a Origem das Espécies, né, o título do livro é esse. A Origem das Espécies é de 1859. É depois do Livro dos Espíritos. Ah, tá legal. Mas, voltando aí que o Jorginho está falando, não pensa. É porque a intuitiva pode ter. Como é o Livro dos Espíritos, pode ter alguma coisa. Como ele coloca, não penso. Aí tem essa parte intuitiva. Alguém poderia misturar, se tem intuitiva, pensa. Ou cair para o lado de mediunidade. Ó, intuição é uma espécie de mediunidade. Então, arranca, não pensa, tem a vida só apenas orgânica. Pode ser. Também. Porque essa resposta que está aqui do Noleto, que ele fez um ajuntamento, ou seja, é uma resposta dos espíritos. Kardec coloca isso quando lança em uma receita essa coisa. Porque eu entendo aqui intuitiva no sentido de percepção de vida, né? Há uma percepção. Agora, o que eu entendo aqui é que o vegetal, ele não tem dor, porque ele não tem sistema nervoso, mas ele tem um abalo nele mesmo quando é cortado ou quando alguma coisa o atinge. Então, existe uma percepção de vida. Claudinho tá vendo aí. E aí, Mandinha, o que é que você pensa? Intuição, acho que abre um leque aí, abre o entendimento que, na verdade, pode ser errado, né? Essa resposta aqui tá bem... E conforme ele foi trabalhando tanto na Revista Espírita e nas outras respostas, porque o Livro dos Espíritos e toda a doutrina, ele, quando lançou, ele tinha um punhado de comunicações, e conforme ele foi caminhando com a doutrina, foi chegando mais. Ele reperguntava novamente para os espíritos, alguma coisa que ele perguntou em 57, ele perguntava também anos depois, para poder, tipo assim, ter mais clareza das coisas. Então, algumas comunicações no começo, tipo, ele tinha lá, e depois com as outras demais, ele falou assim, é melhor arrancar essa parte aqui e fazer. Então a gente não pode compreender, mas eu entendo que essa parte aqui, que ela só tem a vida orgânica, é perfeito, tipo. Vai, Jorginho, então. Vai o senhor. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Na resposta, é interessante, porque ele fala que ela tem, aqui, ele fala que ela tem impressão física. Quem tem impressão física não é uma percepção, mas digamos assim, é uma sensação. Porque se ela não tivesse nenhuma sensação de dor, porque ela não tem sistema nervoso, ela não teria impressão física. Quando você mutila,
alguma coisa dentro dela, da planta, do vegetal, da árvore, sente isso. Eu não sei se é ou percebe ou sente, ou, digamos assim, é um choque, porque a palavra, ela fica meio complicada, porque fala assim, ó, as plantas recebem impressões físicas, ou seja, ela percebe que alguma coisa não está bem. Mas a ciência já falou que quando você mexe com a árvore, ela entra em estresse. Quando você apoda, né, digamos assim, no momento em que não pode, ela para de produzir porque ela entra em estresse, ela tem que ter um tempo de recuperação. Então, se ela tem impressão, mas não tem sensação de dor, é meio esquisito. Eu consideraria que a palavra percepção está certa aqui. Mas percepção significa sensação, né? Não, mas, Jorge, você deu uma embolada. Essa parte recebe pressão física, você cortou um galho, ela começa ali a soltar a seiva dela. Que nem você falou. Você coloca ela sobre um estresse, você poda do jeito errado, você pode até matar a planta. Então é uma impressão física. Você podou tudo errado, ela vai morrer. Então é uma impressão física que você fez, teve um agente externo que fez isso nela. Sim, mas existe um agente interno que sente o estresse. Não, é automático, Jorginho. É coisa automática da árvore. Você começou a cortar no lugar errado, é que nem quando você extrai o látex. Ela Sim. vai soltar todo o látex. Então, é condição já da espécie. Ela não sente. Você podou errado, podou fora de hora, ela vai morrer, certo? Dependendo da planta, ela vai morrer. É que nem quando você mexe com bonsai. Você tem que ter curso para podar aquele negócio. Senão você interfere de tal maneira ali que ela vai. Claudinho, o que é que você fala sobre isso aí? Então, ele coloca aqui, são fisicamente afetadas por ações, ou seja, ela recebe essas impressões, mas não tem percepção daquilo que está acontecendo. A palavra percepção significa faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente. Se a planta não tem mente, não tem sentidos, então ela não tem percepções. Consciência é impressão ou intuição, né? Consciência de alguma coisa. Ela não tem consciência, então percepção ela não tem mesmo. Agora, impressões físicas ela tem. Se você corta o galho dela, ela vai receber essa impressão. Só que ela não entende porque ela não tem consciência. Ela não entende o que está acontecendo porque ela não tem consciência. Ela vai reagir dentro das forças que estão ali dentro dela para reagir conforme aquilo que aconteceu. Ou ela depois ela se recupera ou ela morre. Ela morre. São as forças naturais ali do chamado determinismo natural. É isso. Porque é diferente que nem a gente falou, vou podar a árvore. Se você poda assim, um galho, alguns ramos, vai crescer os galhos de novo, os ramos no mesmo galho. Então você pode até cortar o galho. Diferente de um animal, que se a gente começar a maltratar o animal, ele já ganha uma consciência se eu não vou perto daquele cara, que aquele cara sempre maltrata eu. Aí é a questão de grau, realmente, de grau de sentidos que vai ampliando devido à evolução, tá certo. Quem lê? Eu. Você não esquece de terminar, viu, Amandinha? Porque nós fizemos a votação aqui, foi lido um relatório a seu respeito e houve uma votação sem divergências, hein? Já tô ficando excluída desse grupo já. É encontro sem eu estar junto. Não, mas aí que deu o seguinte, foi um relatório que foi sobre a sua pessoa, mas você sabe que nós amamos você, né? O nosso coração por tigela. Eu também. Então, vai lá. 589. Certas plantas, como a sensitiva e a... Não, peraí. Não é 588? 588, Amandinha.
Eu pulei total. Pula total, mano. Ó, pelo visto, ó. Você estava acompanhando o caos, tudo bem, depois nós vamos conversar sobre isso. Em vez de estudar, sua alma está entregue à materialidade, Amandinha, não pode. Então é 588. Isso. A força que atrai as plantas, umas para as outras, é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. É isso. É que nem a planta, quando você bota num lugar meio sombreado, ela vai tentando buscar o sol. É automaticamente aquilo dela. Isso já é dela. E isso está muito bem colocado pelo livro do André Luiz, eu acho que o Claudinho vai lembrar o nome. Se não me engano, é Entre a Terra e o Céu, que é o livro do André Luiz que fala sobre a prece. E quem está tomando conta é o Clarencio. Você lembra esse livro, o Claudinho? É Não. esse. Mas é essa o título do livro? Eu não lembro. Porque o Clarencio estava dando uma aula sobre prece. E aí perguntam se a planta, quando busca o sol, ele fala assim, a planta, quando busca o sol, é a prece em busca da luz. Ela, automaticamente, digamos assim, por ser orgânica, ele fala isso a Clarencio, a luz para a planta é a prece em relação a Deus. Aí ele fala assim, não podemos confundir prece com invocação. Quando você pensa alguma coisa mal de alguém, pede para alguém, isso é uma invocação. Invocação não é uma prece. Eu achei interessante, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, mas é o Clarencio que toma conta do livro, ensinando sobre o valor da prece. É que ele faz uma comparação, né? E eu Faz achei uma analogia ali só. como você falou, já é natural para a fotossíntese e ela buscar a luz do sol, a planta, né? Então ele fala assim, o sol para a planta é Deus, então ela, através dessa prece, que é a busca dela, simboliza também a gente, né? Isso é bacana, essa metáfora de espiritualidade. Essa força mecânica que fala aqui é o chamado determinismo. Determinismo. Desse grau de evolução desse reino vegetal em particular, né? Agora Olá. sim, 589. Gente, eu pulei. Você já procurou o que é Dioneia aí já, ou Amanda? Não, mas eu fiquei na dúvida, não sabia nem ler. Que isso? Vamos lá. Algumas plantas, como a sensitiva e a Dioneia é plantas carnívoras próprias de lugares úmidos. É aquela que faz assim, ó, Por exemplo, tem movimentos que demonstram uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade. A Dioneia, cujos lóbulos capturam a mosca que nela pousa, parece preparar uma armadilha para matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, são uma transição de uma espécie para outra, espécie de um reino vegetal para o animal, né? Tudo é uma transição na natureza. Pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, entretanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos, isso mesmo, não pensam. Há neles apenas um instinto cego e natural. Aí vem Kardec. O organismo humano fornece exemplos de movimentos semelhantes sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piolo, Pilouro. isso, é que está com o meu, isso mesmo. Se contrai ao contato de alguns corpos para lhes impedir a passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum a necessidade de uma percepção, e ainda menos uma vontade, e ainda menos de uma vontade. Ou seja, tudo ato mecânico. Agora, nós temos que aprender que o ato mecânico é um ato repetido várias e várias vezes
para que ela possa ter esse mecânico, esse sistema de automático. Por isso que ele fala um instinto cego e natural, ou seja, o princípio inteligente aqui vai aprendendo com a repetição várias e várias vezes, para que quando você tiver o piloro, o esôfago, o estômago, até o intestino, você não se preocupe mais, porque o mecanismo de aprendizado pelo perispírito já é tão automático que, por si só, eles se movimentam. Mas já existe uma aprendizagem. É isso que eu acho legal nisso. Eu aposto como o Jorginho, quando ele passou por esse reino aí das Dioneias, ele deveria ser uma ovelha negra da família, porque ele não comia carne. Ele era uma Dioneia vegetariana. Porque é interessante, você pensa bem, aquela planta carnívora que ela faz assim e vai se fechando devagar, na verdade ela tem um líquido como se fosse um suco gástrico. A mosca cai ali, ela fica presa, ela vai sendo digerida, ela vai sendo, digamos assim, liquefeita, cara. É um negócio muito interessante. Por isso que eu considero importante, estou repetindo aqui, o Kardec ter se lembrado disso, porque você pensa bem, se nós não colocarmos o princípio inteligente em aprendizagem, que o princípio é aquilo que tem um atributo da própria inteligência e por si só vai buscando a sua instrumentação, esses movimentos seriam cegos e desordenados, porque não teria esse tipo de condução. É o princípio inteligente que faz isso. Aliás, na última vez que eu fui em Caraguá, na praia onde nós fomos lá, tinha dessa sensitiva. A gente tocava nela assim, ela fechava as folhinhas. Aqui ele coloca bem assim, tudo é transição na natureza, ou seja, o que ele está dando a entender aqui é o princípio inteligente que está na sensitiva, na Dioneia, ele já está nessa transição para o reino animal. Isso, ele já, perto das outras plantas, eles estão um pouco mais adiantados. Como nós, assim, temos, vamos colocar, da classe hominal, e a gente tem alguém já um pouco mais inteligente, temos aqueles também que a inteligência não está totalmente desenvolvida, é que nem no reino animal também. Você tem os extremos da escala, né? Agora, o que eu acho bacana aqui nessa primeira frase, aqui, ó, tudo é transição na natureza pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. Isso dá uma alegria de pensar que a doutrina trouxe uma constante evolução para tudo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como se você não prestar atenção e não estiver atento, você perde, porque nada é permanente, do mesmo jeito. Ou seja, se tudo está em transição, se você perder tempo no ontem, você vai perder porque aquilo não pode permanecer igual, porque tudo que estaciona não é evolutivo. Eu acho isso muito bacana, ao mesmo tempo triste, porque nada permanece, né? A gente tem que, digamos assim, ficar atento à impermanência das coisas. Porque somos ainda, tipo, planeta de provas, expiações do espírito terceira ordem. Até chegar lá em cima, lá, a gente vai ter que fazer a nossa descoberta científica, né? A gente vai, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai abrindo o olho para as coisas, né? Abrindo a mente. E depende sempre de nós fazermos por nós mesmos. Cara, bem colocado, Babu, porque você pensa bem, nós mesmos também vivemos numa transição constante, né? Desde que a gente nasce, a gente vai mudando, se a gente não perceber, você perde o seu passado sem estruturar um pouco do futuro. Você fala assim, nossa, eu que queria até ter 18 anos para entrar em filme proibido, já estou com 27, quer dizer, fiquei tão preocupado que perdi os 18. Aí você fala, pô, estou com 30. Jorginho, isso vai servir para o senhor, porque a gente já está no Pix e o senhor está querendo fazer conta ainda lá na agência,
O senhor está no CD ainda, está na TV de tubo. Cara, mas o Pix não é confiável. Essa é a questão. A TV de tubo, o CD é os 3 R's. Recicle, reusa e refaça. Quer dizer, evitar lixo e aproveitar de usar as minhas fitas. Ó, como está errado. Se você tem uma TV Smart, você já não precisa mais de videocassete, não precisa produzir mais coisa ainda. Porque os filmes vão estar tudo dentro da TV. O celular já com Spotify, você não grava, não faz nem o aparelho, nem o CD, não gera mais sujeira ainda para o ambiente. E fita a mesma coisa também. Então, Jorge, o seu modo de pensar não está tão assim ligado com essa preocupação da natureza de produzir lixos. Já dizia no 6º século antes de Cristo o filósofo Heráclito de Éfeso que a única permanência é a mudança. O senhor não está mudando, senhor Jorge. O senhor está querendo ficar agarrado àquele passado. Não adianta. Dizer que antes era melhor. Não se banha 2 vezes na mesma água do rio, correto? Não é isso aí? Exatamente. Continua dentro do rio para ver se a água é paro. Oh, Jesus amado. Não? Vamos, senador. É o nosso digno companheiro. 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas vedes 2 corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer, que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. Porque instinto é um certo tipo de inteligência, é por isso que fala, assim, ó, você pode colocar isso como instinto na planta, mas não extrapola esse instinto que você está querendo dizer que as plantas têm. É isso que ele fala. Você pode usar essa palavra, mas toma cuidado. Porque aí ele faz uma diferença entre o elemento químico, que ainda não tem uma vitalidade especial vegetativa, como ele diz, né? Mas a planta, ela já é um ser vivo com vitalidade, né? Ela tem fluido vital. Agora, de que maneira, como isso faz, é um negócio interessante. É o que ele coloca aqui, é puramente mecânico. Mecânico. É próprio da espécie nessa etapa da evolução. 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Gente, essa resposta aqui, muitas pessoas entendiam que os animais não evoluíam. Porque aqui no rodapé fala sobre isso. Diga, Amandinha. Ah, não, desculpa. Não, é que tem no rodapé que fala isso mesmo, que algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. Porque... Não, mas é isso mesmo, Amandinha, porque as pessoas que não defendiam a evolução dos animais, no movimento espírita, através dessa resposta. Quando, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: num planeta superior, o princípio inteligente, que lá já trabalha como animal, ele ainda é animal. Mas ele é superior devido ao lugar onde ele está, aos animais aqui da Terra. Então, digamos assim, um princípio inteligente de um cachorro aqui, se ele for para um planeta mais superior, ele ainda não é um animal humano. Mas aonde ele for se elaborar, ele vai encontrar um corpo melhor para ele, muito mais evoluído, porque ele está em um planeta onde o princípio inteligente trabalha melhor, entendeu? Então, as pessoas falam, mas os animais não evoluem, porque o animal é sempre animal, e é porque sempre... Não é isso.
a pergunta é, no mundo superior, são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Claro, né? O que acontece... Se for verdade que Júpiter realmente é o top de linha da evolução do nosso sistema, eu fico imaginando como seria uma rosa lá. O que acontece com esses animais lá é o que acontece com a gente aqui. Conforme a gente vai evoluindo, a Terra chegar uma hora não vai servir mais pra gente. A gente vai precisar de outro corpo, vai precisar de outras experiências para evoluir. É a mesma coisa que os animais aqui. Eles chegam até uma determinada evolução nesse mundo, aí vai para o outro mundo também um pouco mais adiantado, ter as experiências deles lá em corpos de animais mais adiantado, e eles... Foi Babu que travou, né? Congelou. Explicação. Voltei, caiu Oh, aqui, até chegar o momento que esse princípio inteligente possa entrar no reino nominal. Beleza, Babu. Tem a continuidade do rodapé aqui, se você lê, Amanda. leio. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, o que seria contrariar os princípios espíritas. Quer dizer apenas que os 3 reinos existem sempre, em todos os mundos aqui referidos. É isso. Então, um animal aqui vai passar por o reino animal em vários planetas superiores até que ele ganhe a condição de virar um espírito humano. E assim com a planta. A planta vai evoluindo até chegar no momento que ela pode entrar no mundo animal, no reino animal. É que nós não temos uma ideia básica, né? Básica assim, porque nós acredito que nós não estamos ainda nesse top de compreensão. O tempo que leva, apesar de que eles falam o seguinte, né? Que o ser humano, o espírito vai evoluir de acordo com a sua própria vontade e o tempo é dele. Mas quando se fala assim que o tempo é do princípio inteligente, a gente nem imagina o tempo que leva entre você sair de um reino para entrar no outro com condição. Quanto tempo é isso, né? Os espíritos responderam isso já para nós. Não tem por que saber. Os espíritos são... Esse tempo que você sai da mão do Criador até passar... Não interessa. Não interessa. Realmente é isso aí. São, deve ser zilhões. A gente não tem como imaginar. Fala, senador, você está aí todo cumprimentado, quieto. Não, eu acho que vocês já falaram o suficiente aí, quer dizer, aqui, na verdade, quando ele comenta isso, que algumas pessoas fazem desta resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres, é para negar que, tipo assim, nós já passamos pelo reino mineral, vegetal e animal, né? Algumas pessoas falam isso. Ah, eu nunca fui um alface, eu nunca fui um cachorro. De fato, ninguém nunca foi alface nem cachorro mesmo, né? A pessoa confunde o princípio inteligente com a matéria que ele utiliza para poder, né, ter as experiências. Então é isso que ele coloca aqui, é isso. Então todos os planetas vai ter seus reinos, né? E aí cada planeta tem seu ritmo evolutivo. Mas todos eles têm os seus reinos e não existe um planeta onde não tenha, né, todos esses reinos, de uma forma diferente da nossa. É claro, um animal em Júpiter, por exemplo, não é igual a um animal nosso. Lá o animal é mais avançado, tem um pouco mais de evolução do que é o animal aqui da Terra. É só isso. Sabe, Claudinho, quando você fala isso, é realmente aquela ideia que nós temos, né? A pessoa pergunta assim, então quando o Espiritismo fala que você veio do mineral, papapá, significa que eu fui cachorro?
Eu respondi assim, olha, eu não sei se no planeta onde você, como princípio, passou essa fase animal, existia a espécie cachorro, mas que você vivenciou o estágio animal, sim, agora cachorro é uma espécie que a gente conhece aqui na Terra. Em outro lugar pode ser que não tenha o canino, entendeu? Se bem que algumas pessoas parecem que realmente são meio que animais mesmo, viu? Ah, sim, cara, é meio bruto mesmo, nossa senhora. É mais, ó, às vezes eu fico pensando assim, se o animal é o irracional ou se o homem é o irracional, porque tem atitudes que você fala assim, pô, esse jumento é mais inteligente que o cara que tá levando ele, não é possível, bicho. Então vamos lá. É o Jorginho, não é? Ou é o Item 2, os animais e o homem. É o Claudinho. Calma aí. Agora já é o Não, é o Claudinho, não. Não, acho que é o Jorginho, não é? Ou é a Amanda. Amanda, você lê. Eu não lembro do Claudinho ter lido. Quem que leu Tudo é Mais Perfeito? Mas as plantas são sempre plantas. Foi o Jorginho, né? A última, a 591, foi o Jorge. Agora é a Amanda. Agora sou eu. Tava no esquema. Ou é o Jorginho ou é a Amanda. O senador já sabia que não era. Então vamos lá. Agora os animais e o homem, né? Pergunta 592. Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o homem seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito baixo ou pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Comece você a falar, senador. Você sempre é o último. Comece por você. Então, aqui ele até começa falando sobre os filósofos, né? Porque uns classificam o homem como animal, outros não, né? Então, o homem é igual ao animal, ou então o homem é diferente do animal. Biologicamente, nós somos praticamente idênticos aos animais. Nosso corpo físico tem as mesmas reações, praticamente, é tudo idêntico. A única coisa que nos difere é o fato de nós termos inteligência, nós temos razão, nós temos o livre-arbítrio. O nosso espírito é espírito com E maiúsculo, ou seja, é uma entidade que tem razão, inteligência, tem livre-arbítrio, responde moralmente por aquilo que faz. Os animais não, embora eles fisicamente sejam parecidos conosco, eles não têm a razão, eles não têm o livre-arbítrio e eles não respondem em termos morais da mesma forma que nós, porque eles não têm o conceito de moralidade. Então, eles não sabem o que é certo e o que é errado.
Eles fazem aquilo de acordo com o seu instinto, ou seja, com aquela força que lhes dá de sobrevivência. Fora isso, né, a única diferença nossa entre homens e animais é a questão de sermos espíritos. Nós não somos mais princípio inteligente. Aquele princípio inteligente que só age por instinto. Nós somos espíritos, ou seja, nós já temos a razão, nós já temos o livre-arbítrio, e de nós vai ser cobrado aquilo que nós fizermos. É isso. E tem a passagem interessante que está aqui, que a gente pode ler de novo, e eu vou perguntar para Amanda. E eu vou perguntar para a Amandinha. Pergunta agora. Eu vou perguntar para você. Tem aí. Só deixa eu só. Fisicamente, o homem é como os animais, é até menos dotado de que muitos deles. Aí fala sobre força. Tudo mais. A natureza deu aos animais tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para satisfazer suas necessidades e sua conservação. Amandinha, aonde está isso na Bíblia? Na Bíblia? Ah, Amandinha. Eu não sei. Quando você é expulsa do paraíso. Você foi do paraíso, Mandinha? Essa parte aqui é de Adão e Eva. É a passagem simbólica da Bíblia é que o ser expulso do paraíso é o que? O homem ganha sua liberdade, seu livre-arbítrio. Então ele vai ter que começar a concorrer para fazer as coisas. E não vai mais ganhar as coisas da natureza que nem está aqui exatamente. Que mostra esse estado em que o homem chegou. Adão e Eva é o momento em que a gente é responsável por nós mesmos. Agora, o que eu gosto... A Mandinha Concordo ou discordo? Concordo. Mandinha, você está com o olhar assim de que é melhor eu concordar porque eu não entendi absolutamente nada, hein? Concordo, concordando. Mas o mais bacana que eu considero aqui, Amandinha, porque isso é verdade, se você ler aqui como o Babu e depois ler no Gênesis, você vai ver exatamente isso. Você vai ganhar o sustento com o suor do seu rosto, vai parir com a dor do seu corpo, o negócio todo é exatamente aqui. Mas o que eu gosto aqui, que eu acho muito interessante, é isso aqui, ó. Mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Eu acho essa frase muito interessante, apesar de que tem muitos espíritos em estágio hominal que não compreendem o próprio destino. Mas, quando nós colocamos já no reino hominal, a gente percebe que tem uma destinação. Então, só dando mais um detalhezinho, já que estamos aqui numa conferência bíblica, né? Aí, a parte pastoral dele, o pastor vai falar. Ajuda. Não, é o jesuíta, é o cura. O que realmente comprova o que o pastor Babu brilhantemente expôs aqui para nós é aquela parte em que, depois que eles comem o fruto, eles percebem que estão nus. Quer dizer, antes eles não tinham percebido que eles estavam nus. Como assim eles não tinham percebido? Que eles não tinham consciência. Então, a partir do momento que eles comem o fruto proibido, eles passam a ter consciência de si. Então, simboliza, como brilhantemente o pastor Babu falou, a transição do animal para o hominal. Sou eu, agora, já que a Mandinha foi, agora sou eu. Babu é o sujo. 593. Pode-se dizer que os animais agem apenas por instinto? Ainda assim, é um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? É inteligência, porém limitada. Adendo de Kardec.
Além do instinto, não há como negar a alguns animais atos combinados que expressam uma vontade de agir no sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte com que execute seus trabalhos. Fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor nem pior, conforme formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado de uma espécie não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido o ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre restrito a limites estreitos, é, é motivado pela ação do homem sobre uma natureza flexível, uma vez que não fazem nenhum progresso próprio. Mesmo que o que alcançam pela ação do homem é um progresso efêmero e puramente individual, já que o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar aos limites que a natureza o traçou. Aqui tem Agora, vários punhadinhos legais. Gente, aqui a gente percebe que o próprio Kardec disse isso. Se a ciência comprovar algo que estiver colocado de maneira atrasada, o espiritismo agrega assim e continua. Isso aqui tem que ser transformado, porque está provado o seguinte, que tem alguns animais que você devolve à natureza, ele não sabe mais retornar porque ele aprende com os pais. Por exemplo, um filhotinho de curió, se você cuida só na gaiola e soltar na natureza, ele não sabe fazer ninho. Ele não sabe, ele morre porque ele não sabe fazer ninho. Não, mas aí é diferente. Aí é diferente, Jorge. Aí não, mas aqui você pegou uma coisa de cativeiro. Mas, por serem efêmeros e tal, você solta ele e ele volta à natureza. Por exemplo, hoje está comprovado, já viram várias vezes, que é o seguinte, aqueles símios bonobos, que são mais inteligentes que os chimpanzés, eles aprendem com a família a usar pedras para quebrar a noz e pegar o que tem dentro. Eles tiraram alguns filhotes, depois devolveram. Os filhotes não aprenderam que pedra que usa. Ou seja, eles... Quer dizer, aqui tem que ser um pouco já atualizado, porque... Mas aí, Jorge, tem que ver, não é todas as espécies. Se você pegar grandes espécies, tipo um João de Barro, ele vai construir do mesmo jeito que ele constrói um negócio lá 1000 anos atrás, vai construir hoje. Aí a gente pode ter algumas, que nem você falou, esse dos símios de ver com os mais velhos o ato de pegar a pedra e usar como ferramenta. Há algumas características que pode ocorrer isso. Se ele não está perto de alguém ali, ele não vai aprender mesmo. Mas tem outras que é de conservação dele, que é da natureza dele. Porque o que eu estou colocando é o seguinte, é que ele colocou o Kardec aqui numa ação meio geral, digamos assim, como se todos os animais... Mas aí você está fazendo o inverso, você está pegando uma coisa e transformando como geral também. Então, algumas características... Fala aí, Babu, termina. É que algumas características pode sim ocorrer isso. Se não tiver um contato da natureza ali, com os mais velhos, vão ensinar ele não vai aprender. Mas outras, ele não vai precisar, porque é instinto dele. Que nem um instinto de reprodução deles. Sim. Eles se procuram na hora de acasalar. Então, tipo assim, a gente não pode pegar uma coisa e transformar em geral e nem fazer o caminho inverso. No caminho inverso. Mas o que eu quis colocar é o seguinte, nós temos que ser uma mais atualizada, porque é o seguinte, apesar de não ser no leque geral, nem todo animal jogado de volta à natureza pega os seus instintos. Tanto é que o cão doméstico, ele padece mais em relação à vida urbana, porque ele passa a se acostumar com o hábito de não mais procurar. Diferentemente do lobo. Se você solta o filhote do lobo, ele vai correr atrás de caçar. Entendeu? Então, existem...
situações, digamos assim, não é o geral total, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que está errado isso. Está certo, mas tem que ser atualizado. A gente tem que ler isso, mas não considerar que todos os animais... Não, mas aí que não tem que ser considerado, tem que ter não é uma regra, é um adendo, que fala assim, ó, determinados animais, dependendo, quando você retorna, ele não vai conseguir sobreviver, que nem o cachorro agora. O cachorro evoluiu tanto daquele ser primário que saiu lá, que o homem educou ele, criou-se tanta raça hoje em dia, que não tem como você pegar aquele chihuahuinha chatinho que só fica latindo e jogar na floresta, já era. Não tem mais como. Aquele chihuahuinha é o pitbull ruim que tem que aprender a humildade, cara. Puta, aqueles bichinhos são terríveis, viu? Fale, senador. Fale você agora. Então, aqui se aplica aquele vídeo do Ariano Suassuna, lembra? Vocês assistiram? Do cavalo. É o que ele falou. Na pré-história, o cavalo vivia 20 anos e comia grama. Hoje, o cavalo continua vivendo 20 anos e comendo grama. Já nós, não. Então, isso mostra a diferença. O animal, ele age por instinto, mas ele age também por uma força de determinismo que é próprio para os animais. Então, ele não pensa, ele age conforme o instinto ancestral que ele tem, que ele vai transmitir para os seus descendentes. Então, ele não é capaz de raciocinar e de melhorar, né? Então, o João de Barro, ele não vai pensar, ó, nossa, minha casinha aqui, eu vou fazer aqui um sobradinho aqui. Ele não faz isso, ele não pensa. Então, ele vai seguir o instinto dele, que é milenar. Então, ele vai continuar fazendo isso daí. Esse determinismo, essa repetição, é um aprendizado para que no futuro, quando ele for um espírito, ele já ter aprendido isso como uma experiência. Então, o que ele coloca aqui é que eles só agem por instinto. Eles agem por instinto, mas é um aprendizado mecânico que eles vão fazendo. À medida que ele for evoluindo na escala, ele vai nas espécies mais evoluídas até um ponto que ele possa passar a reencarnar em humanos, né? Ele vire, né? Transforme em espírito. Fala, Amandinha, o que é que você acha? Não, eu... Nada a declarar. Não. Que isso, Amandinha? Tô ouvindo aqui. Não, eu não tenho nada para falar. Pode falar, Jorge. Não, porque o que é importante também aqui, que eu achei bem interessante, e que coloca na gente uma responsabilidade, na gente, eu digo, nós, os animais já humanos, aqui, ó. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual sempre fechado em limites estreitos é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Isso é importante, porque ele mostra que, de alguma maneira, é a nossa ação na natureza, em geral, que obriga ela a buscar, digamos assim, pela força das coisas, buscar uma outra aprendizagem, né? Ao mesmo tempo também com a gente também. Se nós estamos numa situação de, vamos dizer, de aparente tranquilidade, digamos assim, nós éramos no tempo das cavernas, estávamos tranquilos ali, aquela vidinha pacata era a mesma coisa. Quando existe uma ação grave na gente, o próprio espírito começa a trabalhar a sua inteligência. Só que em relação à natureza, é o homem, é o espírito humanizado que é a força sobre eles que faz. É por isso que aquela ideia do domínio, a gente tem que entender que aí prevalece. É ele que obriga a uma mudança para que os animais, as plantas também cresçam. É igual o cão, por exemplo. O cão, na pré-história, era uma espécie de lobo. Uhum. Os homens primitivos foram
domesticando essa espécie e virou hoje o nosso cão doméstico. Doméstico. Foi uma ação do homem sobre aquela espécie que transformou ele num animal doméstico. Tem uma coisa com cavalos. Os primeiros cavalos, lá, os cavalos da natureza, mediam 1 metro no máximo só. E aí, com a interferência humana que foi domesticando essa raça também, você hoje tem vários tipos de cavalo. Que assim como o cachorro a gente não pode mais soltar na natureza, porque já perdeu todo o instinto de sobrevivência de viver na natureza. Vai, senador, você, 594. Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas num meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. E isso, na época em que foi colocado, foi um choque. Porque quando você tira o raciocínio, uma das colocações em relação em relação aos animais, no princípio de igual consideração, é que eles não falam e não se comunicam. Então, se você não fala, você não tem raciocínio, você não tem uma comunicação. A doutrina nos traz que os animais se comunicam sim. Ou seja, a fala do cachorro é seu latido, porque ele late de várias maneiras. Quem tem animal em casa percebe o tipo digamos assim, de um latido mais forte, de um ganido, de alguma coisa. Quer dizer, existe uma comunicação, só que nós ainda não aprendemos essa comunicação. Ela é uma comunicação de movimentos, né? Ela é simbólica, ela é gestual. Se você não aprende, você não percebe isso. E, ao mesmo tempo, é sonora. Então, essa colocação na doutrina, para que as pessoas entendam, ela volta a reafirmar o princípio inteligente na sua evolução. Se hoje nós evoluímos e nós falamos de uma maneira que a gente procura definir o nosso pensamento, a gente começa nos animais, através de uma comunicação, porque nós também temos o gestual e temos o sonoro, né? Seria a mesma coisa assim, ó, se a pessoa não fala, ela não é nada. Então, como é que nós vamos falar das pessoas que são mudas? Que elas não se comunicam, que elas não têm a Constituição? Tem. E isso, nossa, isso para mim é de uma colocação fantástica. Vamos lá. Na resposta aqui do 594 é o que você vê, que eles comunicam entre eles perfeitamente. Você vê os passos na hora, principalmente arraiar do dia, final do dia, toda aquela cantoria não é à toa. É a comunicação entre eles. Os gansos, eles se comunicam ali entre eles, então tudo aquilo que a gente escuta pela manhã e final de tarde, estou pegando só a questão dos passos, é comunicação entre eles. Não é um canto só de, estão cantando, olha que bonitinho, não. Comunicando. E fala, Mandinha. Não, estão se comunicando entre si, né? E eu considero, quando nós conseguimos perceber esse elan, perceber essa diferença entre, estão cantando, essas coisas, dá a impressão de que isso é coisa de animal, mas quando nós conseguimos colocar, eles estão se comunicando, ou coloquialmente estão falando entre si, nossa, é hiper diferente, porque você passa, como dizem esses atuais filósofos animalistas hoje, Tom Reagan, Gary Francione, você passa a ter a visão de princípio de igual consideração, porque eu falo, transmito o meu sentimento. Talvez eles não saibam transmitir sentimentos, porque eles não entendem essa palavra, sentimento. Mas a sua sensação, o seu sofrimento, as suas coisas, eles passam através da sua voz. Quem tem animal, se prestar atenção, percebe isso.
Não, mas a ciência reconhece que os animais se comunicam entre eles. Tanto que já teve estudo, tem na National Geographic e tudo mais, a comunicação do golfinho entre eles. Já fizeram estudo, a ciência já reconhece que há comunicação, que não é só cantoria que é negócio, que nem o popular, que é comunicação. A ciência já consolidou isso já. Aqui ele deixa claro que assim, a comunicação é limitado às suas necessidades. Então, eles não ficam filosofando. Não fica de papo, não. Você leu o último livro de Platão? Não! Não li ainda. Mas o meu tutor lê em voz alta para mim. Você está aprendendo, então, sobre Platão? Oh, claro. Vamos embora, o que é? 594A. Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós, outros homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos, que dizes deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meio de se informarem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Creis que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Não é só o homem. Fala, Mandinha. Não é só o homem que tem o privilégio da linguagem, né? Todos eles têm. Tem o adendo aí, né? Bacana, dentro do... Você pensa bem, no meio do século XIX, uma doutrina que se propõe a falar sobre isso, puxa, é muito pesado para o pessoal, é uma quebra de paradigma, assim, muito complicado, porque você pensa bem, em 62 ainda, nós tínhamos escravos, ou seja, nós não dávamos aos escravos. Na verdade, o escravo negro, para nós, ainda era aquela ideia do animal de Descartes. É uma máquina complexa, fisiológica, mas não tem sentimento nem dor. Você pode fazer com ele o que você quiser. Você pensa bem. Era essa ideia que se tinha de animal, e um dos animais eram os escravos. Então, você pensa bem, você colocar que os animais têm uma linguagem, você transfere isso para pensar, poxa, então, escravos são pessoas, eles têm mais do que linguagem. Olha que complexo, no meado do século XIX, quando começa a grande transformação do mundo, e que vai levar até o século XX, até mais da metade do século XX, a gente chegar a compreender isso. É que escravo, Jorginho, é ser vergonhice, tanto nossa como da igreja, né? Primeiro, a gente queria se dominar, colocar alguém como escravo, depois a igreja dando aval, falando que não tinha alma. Então era tudo questão, não que não tinha, é ser vergonhice nossa. Não que a gente ia pensar, os animais têm linguagem, o escravo é alguém. Não, o escravo sempre foi alguém. É ser vergonhice nossa, que nem a gente é hoje hipócrita, que a gente não. A gente ficava arrumando desculpas. Mas você tem que lembrar o seguinte: quando nós queremos, digamos assim, desvalorar alguma coisa, nós tiramos o quê? O princípio de alma. Você pensa bem, quando existia aquela ideia da conquista do Novo Mundo, os indígenas, eles não eram considerados pessoas em relação ao que se pensava do que era gente, para a Igreja Católica, que era dominante, porque elas tinham uma ideia do Antigo Testamento, né, sobre a criação de seres diferenciados e tal. Ou seja, quando ele coloca uma doutrina que vem falar de Deus de uma outra maneira e coloca nos animais, se algumas pessoas não têm alma, como mulheres ou negros, o cara coloca que mulher, negro e animais têm alma, isso é uma quebra de pensamento muito, muito complicado. Não, mas aí eu posso falar.
Não é que não tinha alma, era sem vergonhice nossa. A gente ajustava aquilo pro nosso negócio. Ó, vou falar que aquele ser humano não tem alma porque eu posso escravizar e ficar tranquilão, com a mente tranquila, mas não é. Isso Então, é, na Roma Antiga, por exemplo, eles diziam que o escravo era um instrumento falante. era a ideia de Descartes. Só que assim, existia uma prática muito comum também entre os romanos, por exemplo, que eles chamam de manumissão, que era libertar o escravo. E segundo o direito romano, a libertação do escravo, obedecendo certos ritos, ele ganhava a cidadania romana. Inclusive, é uma das teses do porquê Paulo, sendo judeu, ele tinha cidadania romana, que provavelmente os pais ou avós dele, é uma das teses, que eram escravos, ganharam a liberdade e ganharam a cidadania, por isso que ele tinha cidadania desde nascimento. Quer dizer, então, enquanto ele era escravo, Não tinha ele era alma. um objeto. Ganhou a liberdade e virou gente. Então não tem sentido isso. É sem vergonhice nossa. Na verdade, assim. Platão foi vendido como escravo. Na verdade, assim, é a questão do ser humano ainda entender um ou outro como um ser inferior. Isso o que que é? É uma coisa nossa, da nossa inferioridade. A mesma coisa na época do Brasil. Quem é que poderia dizer que um escravo era um animal ou um objeto? Todo mundo sabe que é um ser humano. Isso é menosprezar a inteligência nossa de achar que aquelas pessoas naquele tempo não sabiam que era um ser humano. Eles sabiam, mas fazia parte do sistema social daquela época, escravizar pessoas. Tinha ser humano ali, né, que realmente era commodity, né? Virava commodity. Claudinho, são 8h20, não sei o teu horário aí. Só vamos ler o adendo aí. O adendo, tá legal. 16. Como é que é? São 8h16. No meu são 8h20. Vamos lá. Os peixes, com efeito, que emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem e de se combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhes permitam distinguir os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmitam certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem, como todos os animais privados de voz e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar, depois disso, que os espíritos possam se comunicar entre si, sem o socorro da palavra articulada. Mandinha, você não quer ler a pergunta 282 para nós? Aqui mandou voltar para poder compreender. Beleza. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, né? Você acha rápido? Eu não, sou meio lenta. Que é isso? Você já está no estágio nominal. Que é isso? Você já está acima de... Você já dominou essa arte, Mandinha. 282, passei. Como os espíritos se comunicam entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Ei, menina, viu? Queria ter uma filha dessa. Tá vendo? Orgulho, né? É que nem as baleias, né? Já há estudos aí que aqueles
zumbidos que as baleias emitem, eles ecoam pelo oceano e é uma espécie de linguagem que elas se comunicam entre si. Sim. As próprias formigas. Você vê um pessoal tão organizado que nem a formiga? Formigueiro, tudo mais. É tudo comunicação deles também. Bom, hein? Encerremos. Encerremos que o Claudinho tem compromisso. Tem que fazer compra do mês.